Eric Pulgar, cortado da seleção chilena. Flamengo terá reunião para reforços na janela especial de abril. Ramon Dias cita Flamengo em coletiva de imprensa. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde de segunda-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a assistir? Like. Não é inscrito? Se inscreva. Não nos seguem? Passe a nos seguir. Acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Gente, tudo isso para vocês é de graça. E vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então vamos para as notícias, porque notícia é o que interessa e o resto não tem pressa. Começar falando aqui logo sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol, que essa hora que você está assistindo o vídeo, já deve ter sido julgado, já deve ter saído aí a sentença. O que acontece? O julgamento de Gabriel Barbosa ou Gabigol por fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo do controle antidopagem acontece hoje, às 14 horas, né? Já está acontecendo, estou gravando esse vídeo aqui, são 15 horas e 18 minutos, em formato remoto e sigiloso, ou seja, por chamada de vídeo. Gabriel Barbosa, os juízes, seu advogado. Então, assim que eu tiver qualquer informação, até esse momento, 15 horas e 18 minutos, não tenho nenhuma informação com relação ao caso de Gabigol, né? Seguindo aqui, o Flamengo terá reunião por reforços na janela especial. Matéria de Fabrício Lopes, do O Dia. Durante as comemorações da conquista da Taça Guanabara, o presidente Rodolfo Landim declarou à imprensa que o clube ainda estava atento ao mercado e à janela especial que poderá trazer mais alguns reforços para o Flamengo. A janela especial é uma janela interna de transferências que permite aos clubes contratarem e registrarem jogadores que estão atuando nos estaduais durante o período aí de 1º a 19 de abril. O técnico Tite aí tem se reunido periodicamente com Marcos Braz e Bruno Spindel para debaterem e observarem alguns talentos espalhados no Brasil. Com pouco mais aí de 15 milhões de reais em caixa para contratação ainda neste primeiro semestre, Marcos Braz levará aí ao Conselho de Futebol os nomes aprovados por Tite para definirem os parâmetros para as negociações e se as negociações deverão acontecer. Pelo levantamento feito do Departamento de Futebol, já se sabe a base da negociação que envolverá cada situação. Aí dependerá do Conselhinho de Futebol do Flamengo e o setor financeiro autorizarem para as negociações serem abertas ou abortadas, sabendo que a prioridade de Tite no momento é a base. Ele quer um ponta direita, ele quer mais um volante, mas o dinheiro que tem em caixa aí, 15 milhões de reais, não é o suficiente para contratar um jogador de nome. Então, assim, vão se reunir e vão aí traçar as metas para poder resolver isso. Então, seguindo aqui, matéria da Giovana Barcelo do Bola VIP Brasil com relação a Gabriel Barbosa, o Gabigol, que está sendo julgado hoje. Sobre a renovação de contrato dele, muitas pessoas vêm me perguntar no privado: PQD, situação de Gabigol, Amaury, como é que está aí desenrolado o Gabigol? Vai renovar, não vai renovar? O que está acontecendo? A gestão vem intensificando as negociações em busca de um denominador comum com o jogador. Vale destacar, inclusive, que ele se dispôs a ouvir a proposta do Flamengo, mesmo não sendo nos moldes pedido por ele. Anteriormente, ele pediu aí, vou trazer. Mesmo entendendo que o tempo de contrato seja menor, já que a equipe carioca tem como pretensão oferecer 3 anos, enquanto o Gabigol pedia 5, além do aumento de salário, que a gestão não tem a intenção de ceder muito. Mesmo diante das sondagens que vem recebendo de equipes, o jogador está disposto a ouvir a proposta do Flamengo. Com isso, a expectativa é que cheguem a um acordo e o atleta opte pela permanência na Gávea. É isso aí. A diretoria do Flamengo está se reunindo sempre com os representantes de Gabigol. Eles querem renovar com o Gabigol, mas que não seja nos moldes de 5 anos de contrato e a quantia exorbitante que ele pediu. 3 anos e um valor
aí um pouco menor na renovação do contrato do camisa 10 da Gávea, né? Então, seguindo aqui, o volante Eric Pulgar, que tinha sido aí convocado para a seleção chilena, ele foi cortado. O volante Pulgar do Flamengo foi cortado da lista de convocados da seleção chilena por conta de uma lesão no quadríceps. É isso aí. Então, dos 7 convocados para as suas seleções, Eric Pulgar está cortado. Então, são só 6. Né? Então, seguindo aqui, Tite demonstra preocupação com os jogadores convocados para a data FIFA. Para o Tite, o período de descanso dos atletas que ficarão no Rio de Janeiro será muito importante. Por outro lado, o treinador torce aí para que os convocados não se machuquem. Vamos lá para o que disse Tite aqui, abre aspas. O primeiro aspecto é a manutenção e evolução. Se pegar os parâmetros, o jogo anterior do Fluminense é a referência. Esse é o componente. Tem um componente físico, uma pegada extraordinária. A gente sentiu muito ao longo da semana. O Nico ficou um dia sem treinar. O Eric Pulgar voltou a treinar quinta. O Ayrton Lucas também. Iniciou o Tite aí. Eric Pulgar já foi até cortado. Abre aspas, jogou no sacrifício. A gente recuperou o Alan. Ele ficou 15 dias para pegar um condicionamento físico. Esses componentes todos, em termos táticos, a referência é o jogo anterior em termos físicos e a recuperação é ficar torcendo para ninguém machucar agora durante a data FIFA, concluiu Tite. Isso aí. Então, a maior preocupação do Tite é que algum jogador do Flamengo se lesione, porque além da final do Campeonato Carioca, tem o início da Libertadores da América, que será no dia 3 de abril. Vou falar mais sobre isso lá na frente. Sorteio da Libertadores da América, né, do sorteio aí, será realizado às 20 horas horário de Brasília, né, para iniciar aí a fase de grupo do Flamengo pode pegar o Botafogo. Abre aspas aqui para o que disse Ramon Dias, que citou o Flamengo aí na coletiva de imprensa e pediu desculpa aos vascaínos, né? Eu vou trazer aqui só porque ele falou do Flamengo, só isso. Abre aspas. Quando alguém não cumpre o objetivo, é porque alguma coisa falhou. Seguramente, falhamos todos e principalmente o treinador. Sem dúvidas, quem mais falhou fui eu. São responsabilidades que temos que assumir. Temos que seguir crescendo e trabalhando. Sigo tendo confiança no clube e nos jogadores. Quero pedir desculpas aos torcedores porque todos queríamos jogar essa final contra o Flamengo, disse Ramon Dias. Não teve competência para isso, nem no primeiro, nem no segundo jogo contra o Nova Iguaçu. Né? Dos 4 jogos que tiveram aí entre Vasco da Gama e Nova Iguaçu, se eu não me engano, o Vasco perdeu 3, empatou 1, ou perdeu 2, empatou 2, eu não lembro direito não, mas foi algo desse jeito aí, ó. Na sequência aí da sua linha de raciocínio, Ramon Dias apontou que fez o Vasco não ter tido condições de eliminar o Nova Iguaçu e avançar para enfrentar o Flamengo. Seria a primeira final do Clássico dos Milhões desde 2019. De lá para cá, só deu Flamengo e Fluminense. Agora, quebrando a regra, Flamengo e Nova Iguaçu. Abre aspas. O Vasco das últimas 2 partidas não foi o Vasco que planejamos. Estamos todos decepcionados com tudo. O Vasco joga melhor que isso. Da metade do campo para frente não fomos claros. Isso nos custou e estou decepcionado porque o objetivo era passar, fecha aspas, finalizou. Já era, rapaz. Agora, Nova Iguaçu, chama o SAMU, desde 97 que o Vasco toma caju. Desculpa aí, galera, mas me empolguei, né? Fala agora sobre o Galinho de Quintino. Galinho de Quintino, ídolo de todos. Zico teve papel fundamental na história do Nova Iguaçu. O maior ídolo do Flamengo também está na história do Nova Iguaçu. E não é dentro de campo, mas sim em um papel bem diferente como político. O presidente do Nova Iguaçu considera que Zico foi fundamental na história do time da Baixada, adversário do Flamengo na final do Campeonato Carioca. Abre aspas para o que disse aqui o presidente do Nova Iguaçu. O Zico foi um cara muito importante na vida do Nova Iguaçu. Ele peitou na época. O Zico foi fundamental. Que cara! Afirmou Jânio Moraes, presidente do Clube da Baixada Fluminense desde a fundação, numa entrevista recente aí. Após pendurar chuteiras e antes de retornar à carreira no Japão, Zico foi secretário de esporte no governo do presidente Fernando Collor de Mello.
Sua maior realização foi a chamada Lei Zico, a primeira a abrir a possibilidade de criação de clubes e empresas no Brasil. Foi nessa função que Zico intercedeu em 1991 pela cessão de um terreno pertencente à União para a construção da sede e do centro de treinamento do clube recém-nascido Nova Iguaçu Futebol Clube, fundado em 1º de abril de 1990. Abre aspas aqui para que continue falando o presidente aqui, ó. Isso aqui era um pântano. Agradeço até hoje uma pessoa maravilhosa que eu sou fã dele em vários aspectos, que é o Zico, afirmou o presidente do Nova Iguaçu sobre a cessão do terreno. Rapaz, o terreno aí tem 135 mil metros quadrados e permitiu que o Nova Iguaçu construísse seu CT de referência para a Baixada, que tornou aí o clube um polo formador de atletas no Rio de Janeiro. Rapaz, Nova Iguaçu já cedeu jogadores até para o Flamengo mesmo. Cara, é incrível, incrível a força do Nova Iguaçu. Voltando a falar aqui do Clube de Regatas do Flamengo, que a Conmebol cometeu um gafe aí, escreveu o nome do Flamengo como Clube de Regata Flamengo, né? Eu não gosto de falar meu nome errado, né? Então, assim, é algo bobo, né? Mas virou meme aí, virou zoação. Tu sabe que tudo hoje em dia vira meme, é motivo de zoação. Flamengo terá 14 dias livres para preparação com foco na final do Carioca. Com foco na decisão, Tite terá aí cerca de 14 dias livres para preparar o elenco rubro-negro. Isso porque agora o Flamengo só volta a campo no último fim de semana de março, quando enfrenta o Nova Iguaçu pelo jogo de ida das finais do Campeonato Carioca. O confronto das finais do Campeonato Carioca acontecerá no Maracanã, nos dias 31 e no dia 7 de abril. Durante os 14 dias livres do Flamengo, Tite vai aí dando tempo de descanso e de preparação para os jogadores rubro-negros. No domingo, dia 17, por exemplo, o elenco do Flamengo recebeu folga, assim como hoje e assim como amanhã, e retornam na quarta-feira, né? Quarta-feira é dia 20, retornam dia 20 na parte da tarde, né? Mudando aqui de assunto, rapaz, Botafogo tá perdendo torcedores. Daqui a pouco o Botafogo vira um América da vida, tá? Olha só, John Textor diz o seguinte: netos de botafoguenses agora torcem para o Flamengo. Em um podcast do Botafogo TV, o dono da SAF, John Textor, aí admitiu que a torcida do clube alvinegro está diminuindo e os netos e filhos de botafoguenses hoje torcem para o Flamengo. O reconhecimento veio aí em um momento em que Textor falava de como as torcidas organizadas incomodam os torcedores comuns do Botafogo. Na sequência, ele disse que a comunidade do Botafogo é muito grande, inclui aí os avós e pais de torcedores do Flamengo e do Fluminense também. Abre aspas aqui. Existe o clube e existe a comunidade. E nossa comunidade é muito grande. Não só diretamente a torcida, mas sim os pais e avós de torcedores do Flamengo e do Fluminense que costumavam torcer para o Botafogo, fecha aspas, afirmou aí John Textor. O que ele quis dizer? Eu sou botafoguense, meu filho nasceu, não quer mais torcer para o Botafogo. O filho do meu filho nasceu, não quer mais torcer para o Botafogo. Então eles passam a torcer para outros times. Sendo assim, vai diminuindo o número de torcedores do Botafogo. E do Flamengo vai crescendo cada vez mais, né? O americano deu aí uma risada quando fez esse comentário, uma espécie de autodeboche, né? Pesquisa confirma o que John Textor falou aí nesse podcast. Olha só, os números confirmam a percepção de Textor. Uma pesquisa de 2022 mostrou que 54% dos torcedores do Flamengo têm entre 16 a 34 anos. É a segunda maior proporção de jovens na torcida, atrás apenas do Cruzeiro, que tem 60%. Já o Botafogo aparece em último lugar entre os chamados clubes grandes, com apenas 32% de crescimento. Já a pesquisa Atlas do ano passado mostra que 27,5% dos torcedores entre 16 e 24 anos são rubro-negros, contra apenas 0,2% de torcedores do Botafogo na faixa de 60 a 100 anos. O Botafogo aí tem 3,1% da torcida, enquanto o Flamengo tem 15,1%. Lamentável, né? Lamentável. O crescimento aí do Cruzeiro se dá muito por causa do Ronaldo Fenômeno,
né, que assumiu aí o time do Cruzeiro. E sabemos que o Ronaldo Fenômeno é muito querido pela garotada e tem um nome muito grande aí no hall da fama dos jogadores brasileiros, né? Então, trocando aqui de assunto, Flamengo estreia na Libertadores em meio às finais do Campeonato Carioca. É isso aí. Entre o jogo do dia 31 e o jogo do dia 7, o Flamengo deve entrar a campo aí na Libertadores da América. Lembrando, sorteio hoje às 20 horas. A Conmebol marcou o início da fase de grupos da Libertadores para o dia 3 de abril, ou seja, o Flamengo que encara o Nova Iguaçu na final do Carioca no dia 31 de março e dia 7 de abril, terá que entrar em campo pela competição internacional em meio à decisão do estadual. Rapaz. Vamos ver o que o Tite vai fazer aí. Tem que dar muita prioridade a essa Conmebol, não pode poupar jogadores. Tem que fazer um trabalho aí de recuperação física aí após esse jogo contra o Nova Iguaçu para eles poderem entrar em 100% pela sua estreia na Libertadores da América, cara. Preste sua atenção. Vamos falar aqui agora da janela de transferência que só abre lá no meio do ano a internacional, não é intermediária não. Flamengo está de olho em mais um jogador do River Plate. Depois de Nicolás de la Cruz, Flamengo pode contratar mais um craque do River Plate. A diretoria do Flamengo aí vem priorizando no mercado atender os pedidos de Tite para fortalecer a equipe. Matéria de Giovana Barcelos, do Bola VIP Brasil. O nome que vem aí ganhando força internamente no rubro-negro é o do argentino Ezequiel Barco. Conforme informações aí do portal argentino, é o craque deportivo, o mais querido quer a contratação do argentino, atualmente defendendo o River Plate, com quem tem vínculo até dezembro de 2026, né? Ele é avaliado aí em 49 milhões de reais na cotação atual pelo portal Transfer Market. Então, informações aí de Giovana Barcelos, do Bola VIP Brasil, e o Flamengo tem interesse de contratar Ezequiel Barco, né? Com a camisa do River Plate, foram aí 109 partidas disputadas, com 14 gols marcados e 17 assistências. Seu desempenho em campo vem despertando aí a atenção de diversas equipes, como do futebol europeu e do futebol mexicano, né? Então, galera, tô atento aí à situação de Gabigol. Qualquer informação eu venho trazer para vocês aí. Espero que ele seja absolvido, espero que ele dê a volta por cima e que ele volte a ser aquele Gabigol que tanto nos deu alegria em 2019, 2020 e até 2021, né? Fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!